Fala meu povo, hoje segunda-feira, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia. No vídeo de hoje vamos fazer um conteúdo um pouco diferente, mas com uma proposta bem interessante, bem legal para falar sobre o Cauli, sobre a temporada do Cauli, um assunto que divide grande parte da torcida. Não é à toa que no último jogo aqui na Fonte Nova, metade do estádio aplaudiu e metade do estádio vaiou o Cauli na saída dele de campo. Vou falar mais sobre a temporada dele, assim, sobre o momento que ele está vivendo, que talvez seja o pior momento dele com a camisa do Bahia, mas tecnicamente ainda está longe de ser o seu pior momento na carreira. E vamos falar também sobre a não saída dele no começo da temporada para o Palmeiras. O Rogério Ceni que deu pistas, né, bem interessantes para a gente nas últimas coletivas, falando sobre o Cauli e falando do que foi feito, do planejamento e como o Bahia conseguiu manter o Cauli no começo da temporada. Lembrando que a saída dele é muito utilizada para quem não gosta do Cauli falar mal do atleta ou falar que ele perdeu o interesse de jogar com a camisa do Bahia por conta da não saída dele ao clube do Palmeiras. Eu vou tentar explicar essa história para vocês. Já conto muito com o teu like no início desse vídeo, para você ajudar o canal e, consequentemente, o nome do Esporte Clube Bahia. Peço que você se inscreva para ajudar a gente a chegar a 5.000 inscritos. No momento que eu estou gravando esse vídeo, faltam menos de 800 pessoas para isso, está muito perto e eu conto muito com o teu apoio. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, eu sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia e já vamos começar esse vídeo para a gente não perder tempo falando sobre o Cauli, o nosso camisa 8, um cara que na temporada passada foi de sobras, né? O melhor jogador do Bahia, foi ele que em muitas partidas resolveu, né? A partida literalmente, sozinho, tecnicamente, foi brilhante. Eu me lembro daquele jogo contra o Palmeiras, naquele lance individual, e diversos outros contra o América Mineiro, por exemplo, encerrando um jejum que tirava o Bahia da zona do rebaixamento naquele momento do campeonato. Foram vários jogos, o gol contra o Corinthians, o gol que para muitos jornais, muitos portais foi eleito o melhor gol do campeonato, o gol mais bonito, e diversos outros momentos e lances em onde o Cauli foi super importante. Eu acho que a torcida, assim, pelo menos uma parte da torcida tem um pouco de memória curta com todos esses momentos e lances que eu citei aqui para vocês. O Cauli talvez tenha sido o responsável pela nossa permanência na temporada passada. Foi ele o jogador mais decisivo, foi ele o jogador mais importante, foi ele a nossa referência técnica que decidiu em diversos momentos. Então, um momento onde o Cauli esteja um pouco embaixo do que ele já rendeu na temporada passada, porque apesar dele estar não na sua melhor versão, eu não acho que seja tão desastroso como as pessoas pintam, mas tudo bem, não está na sua melhor versão, não está no seu melhor momento, e aí a gente pega e começa a vaiar esse atleta. Quem fez isso, na verdade? Eu penso que repensa, eu não vou querer aqui afirmar ou dizer o que a pessoa tem que fazer ou não, mas pelo menos que repense a atitude, porque não foi legal. O Cauli é a nossa referência técnica e continua sendo. Ah, sou eu que estou dizendo isso? Não sou eu que estou dizendo isso, é o próprio Rogério Ceni. E para explicar um pouco da não saída dele, é importante porque a gente vai entrar já na temporada e explica um pouco porque o Cauli talvez não esteja rendendo aquilo que a gente espera, ou pelo menos não esteja na sua melhor versão. Para algumas pessoas, o que para mim eu não acho. Vamos falar sobre a não saída dele para o Palmeiras. No começo do ano de 2024, já no final da temporada, o Cauli sendo o jogador mais importante, o jogador mais decisivo, aquele talvez que tenha chamado mais atenção porque era um jogador desconhecido, que nunca tinha atuado no Brasil, depois de anos na Europa, e que estava voltando para o futebol brasileiro, né? Iniciando a sua trajetória no futebol brasileiro. Chamou a atenção de diversos clubes aqui no Brasil, e clubes que brigam no topo da tabela. O Palmeiras foi o mais interessado de todos, foi aquele que chegou a apresentar a proposta, foi aquele que chegou mais, mais de forma quente, né, para contratar o jogador, para tentar levá-lo para São Paulo. E é óbvio que apesar do Cauli ter chegado aqui no Bahia para fazer parte do projeto do Group City, um projeto de a longo prazo, um projeto que vai resultar nos próximos anos em uma equipe mais estruturada, que brigue cada vez mais no topo da tabela, e ele também é baiano, tem essa identificação com o clube, com o estado, mas você recebeu uma proposta de um clube que vem ganhando praticamente tudo nos últimos anos, é no mínimo um tentador, ou no mínimo você tenta escutar a proposta para ver o que é que eles têm a oferecer. E o Palmeiras chegou com uma proposta muito boa. O Cauli jogaria num dos melhores clubes do Brasil e num dos melhores clubes da América do Sul atualmente, um clube organizado que conquista títulos. O Cauli teria talvez o que ele não tenha vivido em toda a sua carreira no futebol brasileiro, apesar de ser importante e apesar de vir para Salvador como uma peça fundamental desse projeto do Group City. Eu lembro especificamente qual foi a entrevista, mas eu não sei se vocês lembram do Cauli chegando no final da temporada e afirmando que estava cansado, ou pelo menos citando que o time começou a jogar de uma maneira e no final da temporada acabou jogando de outra. Todo mundo fala isso assim do elenco. Foi uma temporada complicada. O vestiário do Bahia na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado foi muito ruim, no sentido de que estava todo mundo no limite, alta tensão, jogadores discutindo, um ambiente caótico de um time que estava lutando contra o rebaixamento
rebaixamento, e no final da temporada chegou todo mundo cansado. O Bahia chegou assim com o Renato Paiva tentando jogar de uma forma propositiva, pelo menos tentando, né? Mas com uma defesa muito vulnerável, não dando certo, aí ele sai no meio da temporada, vem o Rogério, tenta arrumar a casa, um time mais simples, mais reativo, que se desgasta mais correndo atrás da bola, e tudo isso com os resultados não acontecendo na reta final, assim, leva o time no limite do cansaço mesmo. Todo mundo fala, né? O Everaldo disse no último jogo contra o Criciúma que foi uma temporada difícil, e porque realmente foi. Então é óbvio que o jogador vai balançar quando chega uma proposta do Palmeiras, por exemplo, que já tem um trabalho estruturado, de um treinador com muito tempo, que já joga de uma maneira há muito tempo e que todo mundo conhece. Eu não vou dizer que o Cauli ficou balançado, porque eu não conversei com ninguém do staff dele, mas é no mínimo assim, interessante você ouvir a proposta. E quando o Rogério ele falou no jogo contra o Fortaleza sobre o Cauli, sobre o esquema do time na temporada, ele acabou revelando mais ou menos o motivo do Cauli ter ficado, ou o que ele fez na parte dele para o jogador ficar aqui no Bahia. O Rogério foi muito claro nas suas palavras: eu vou montar um time onde você seja o protagonista e dispute títulos com a camisa do Bahia, e não seja mais um em outros clubes do Brasil, citando o Palmeiras, entre aspas, por aí. Então é muito claro o que aconteceu. O time do Bahia é montado para o Cauli. O Cauli é o grande craque dessa equipe e não é o Everton Ribeiro, na cabeça do treinador. Ah, mas isso é verdade? Claro que não. O Everton Ribeiro é um grande jogador, é um craque, ele é um maestro, ele é muito diferente dos demais. O jogador, na idade dele, entrega o que ele entrega. Você não vai ver isso pouquíssimo aqui no Brasil. É um jogador muito, muito diferente. Mas esse esquema do Bahia, a forma como o clube joga, ele é montado para o Cauli e não para o Everton Ribeiro. O Cauli é o atleta que descansa na marcação, ele é o atleta que fica no meio, onde na verdade deveria ser o centroavante, mas não, ele não recompõe pelo lado, justamente para não ser desgastado, para que quando ele toque na bola, ele esteja tão fresco, ele esteja tão descansado, entre aspas, na partida, que ele possa render e que possa durar ainda mais no jogo. O próprio Rogério explicou isso na última coletiva. Então, assim, quando você olha para o time do Bahia, olha a palavra do treinador, dizendo que ele é o protagonista da equipe, que o time foi montado para ele, para que ele fique, para que ele dispute títulos com a camisa do Bahia, é muito óbvio porque o Cauli ficou, e porque o Bahia conseguiu segurar, e porque o clube conseguiu renovar o contrato com ele. Óbvio que ele se sentiu confortável, né, com tudo isso. Ele, não vou dizer que ele tá assim protegido, mas que ele é o grande craque desse time, assim, o time é montado para ele, o time tá tentando jogar de uma maneira que beneficia. Quando a gente olha para 2024, a gente olha para a temporada dele, a gente vê o Cauli sendo líder de assistências no Campeonato Brasileiro até aqui. Em 9 rodadas, o Cauli liderou praticamente todos os quesitos de criação do campeonato. Mostra o quanto ele ainda segue sendo importante para esse time do Bahia, o quanto ele dita o ritmo do jogo. Talvez o jogo mais marcante, assim, recente na memória do torcedor, tenha sido a partida contra o CRB, onde o Cauli tem uma grande chance e acaba perdendo, e de fato naquela partida ele não apareceu muito, ele já estava encaixotado na marcação da equipe do CRB, baixou bastante para receber as bolas ali na saída e pouco contribuiu na parte ofensiva do campo. Mas se você pega os mapas de passes do Cauli no último terço do campo, vocês vão ver que é sempre passes tentando rasgar a linha, sempre passes objetivos, tentando fazer com que o time jogue. O Cauli é muito importante para ditar o ritmo do jogo. Talvez na temporada de 2024 ele esteja fazendo uma temporada comum, que não chame tanta atenção como foi em 2023. Talvez ele não esteja no seu melhor momento, e não está. Eu concordo, as críticas são justas nesse ponto, mas jogar o Cauli como um jogador comum, ou dizer que o Cauli não está jogando nada, de que ele não é um jogador importante, que ele tem que ir para o banco, isso eu não concordo. Você pode ter sua opinião, pode ser diferente, você pode comentar aqui, obviamente, desde que tenha respeito, mas eu não consigo entender o quanto o Cauli iria ser mais útil no banco de reservas do que entre os titulares. Ele sendo a nossa principal referência técnica, e depois de tudo isso que eu expliquei para vocês, do esquema tático. O esquema tático é montado para ele. A partir do momento que ele não está em campo, o time precisa mudar a sua forma de jogar. O Carlos Depena entrando, o Bahia precisa mudar a sua forma de jogar. Ele não faz aquela função ali no meio de campo, ele não é gênio como o Cauli é. O Cauli é um jogador muito, muito diferente. É aquele cara que resolve, é aquele cara das jogadas diferentes, dos passes diferentes, dos dribles diferentes, os dribles de corpo que às vezes quebram linhas, que às vezes tiram o jogador da marcação. O jogo contra o Fortaleza, onde muita gente criticou e até mesmo vaiou o atleta, tem um lance que ele desconcerta o José Wellison, a defesa do Fortaleza, e por pouco não consegue a finalização. Então, assim, talvez ele não esteja fazendo a sua melhor temporada, talvez ele esteja numa temporada comum, mas dizer que o cara tem que ir para o banco, que o cara tá jogando nada e que ele não é importante para essa equipe, isso eu não concordo. Ele não esteja aparecendo em números, em gols, mas não consigo entender. E a prova está nos números. Eu acho que as estatísticas no futebol
Muitas mentem, mas essas, em termos de criação, em termos de assistências, essas não. Essas mostram a realidade, essas dizem pra gente o que é que tá sendo, consegue ler o jogo do Bahia. E aí a gente vê que o Cauli é tão importante, é aí que a gente vê que o Cauli segue sendo fundamental até aqui na temporada. Eu quero ver a tua opinião. Se você assistiu o vídeo até aqui e é contrário, não pensa nada do que eu falei aqui, você vai ter que comentar aqui o porquê. Eu quero entender, eu quero ouvir de todo mundo que pensa ao contrário de mim, ou que pensa também igual a mim, e comenta aqui embaixo pra gente ver esse debate. Desde que tenha respeito, por favor. Não precisa ofender ninguém por pensar diferente de você, tá bom? É isso, tamo junto, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, e é nóis, bora Bahia, daqui a pouco tá saindo mais um vídeo aqui no canal, hoje tem 2 pra vocês, tá bom? É isso.